Graça e paz, povo de Deus. Estamos em mais uma escola bíblica dominical, onde nós discutiremos o tema Viver é Cristo, baseado no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 25 e versículo 26. Tenho certeza que essa escola bíblica vai ser uma escola bíblica bastante especial para a sua vida, para o seu caminhar ao lado de Jesus Cristo. Vez que toda a Bíblia aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Quem Cristo Jesus representa para você? O que é que os antigos ministravam? O que a igreja representa? Então a gente vai ver alguns pontos importantes dessa vivência de Cristo Jesus. Eu gostaria de convidar você agora, neste momento, para que a gente possa estar fazendo oração de agradecimento a Deus, para que possamos bendizer o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Feche agora os seus olhos. Vamos estar adorando a Deus, bendizendo o nome dele com oração. Oremos. Querido e eterno Deus, nos colocamos diante da tua poderosa presença, Senhor. Adoramos a ti na beleza da tua santidade. E queremos te dizer, ó Pai, neste dia que o Senhor fez, nesse privilégio de respirar que o Senhor nos permitiu, ó Pai. Nós queremos, ó Pai, usar o nosso fôlego para entrar até a Tua presença e para Te glorificar, ó Pai, na beleza da Tua santidade. Tu és o nosso tudo, Tu és o nosso Senhor, Tu és aquele que nos orienta e o nosso coração transborda de alegria por podermos estar diante da Tua gloriosa presença. Obrigado, Pai, por mais uma escola bíblica dominical. Obrigado por mais um ensinamento da Tua palavra. Obrigado, Pai, pelo privilégio de podermos estar aqui discutindo acerca daquilo que o Senhor deixou escrito para que pudéssemos guardar no nosso coração. Nós estamos aqui, ó Pai, aprofundando o nosso aprendizado. Queremos imitar o Senhor. Queremos ser igual ao Senhor, ó Pai. Queremos imitar o Senhor em tudo, no ser, no viver, no se relacionar. O propósito nosso como igreja é imitar o Senhor, é ser semelhante ao Senhor. Por isso nos ajuda nesta manhã. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus, a entendermos mais da Tua palavra. Queremos mergulhar, ó Pai, no Teu sobrenatural. Queremos, ó Pai, deitar nos Teus braços em total dependência do Senhor, para que o Teu Espírito comunique ao nosso espírito, para que Deus, a sabedoria do Senhor possa estar assim, ó Pai, tomando conta do nosso ser, e que cada atitude nossa seja uma atitude de acordo com a Tua palavra, seja uma atitude de sabedoria, uma atitude, ó Pai, de entendimento com os Teus desígnios e propósito. Nos ajuda, soberano Deus, nos auxilia de acordo com a Tua palavra. Nós Te exaltamos e Te glorificamos, no nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus, amados. Esse estudo intitula-se Viver é Cristo. João 4, a partir do versículo 25, nos diz assim a palavra do Senhor. A mulher disse-lhe: Eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. E quando ele vier, nos anunciará tudo. Disse-lhe Jesus: Eu sou que falo contigo. Amém? Que palavra gloriosa. Esse trecho da Bíblia fala de Jesus ao se encontrar com aquela mulher ali na beira do poço. A Bíblia nos relata que Jesus Cristo, mesmo após insistência dos seus discípulos, ele decidiu passar por Samaria. Jesus Cristo sabia que precisava ter um contato com aquela mulher. O interessante é que Jesus Cristo passa num horário atípico. Os seus discípulos até o questionam: Mestre, tem tantos caminhos muito mais apropriados, muito mais próximos, muito mais elegantes para que possamos estar passando. Passaremos por terras de samaritano. E o Senhor Jesus Cristo, nesse texto, fala que era necessário passar por Samaria.
E de fato, ao se encontrar com aquela mulher, o Senhor Jesus Cristo, ele demonstra amor, demonstra carinho, mas ele demonstra uma onisciência, um conhecimento acerca da história daquela mulher. Porque a mulher não o conheceu de imediato. A mulher fala de um Messias que viria. A mulher fala de um Messias que anunciaria todas as coisas. Mas o Senhor se revela àquela mulher dizendo: olha, sou eu que falo contigo. O Senhor Jesus, ele quer se revelar a mim, quer se revelar a você, quer viver uma vida de intimidade conosco. O apóstolo Paulo entendeu muito bem o chamado de Cristo Jesus. E ele afirma que para ele viver é Cristo e o morrer é lucro, porque sacramenta uma vivência eterna ao lado desse mesmo Cristo. Apóstolo Paulo, ele afirma com essa palavra que o mais importante não é a sua vida, que ele deveria gastar todo o seu tempo pregando o Evangelho de Cristo e que ele deveria gastar todas as suas energias para que esse mesmo Cristo fosse conhecido. E que o que para muito parecia perda, que era sofrer a falta da sua própria vida, o apóstolo Paulo, ele dá uma expressão bastante importante na formação da teologia cristã. Ele afirma que o viver é Cristo e que o morrer é lucro. Que possamos aprender com esse ensino nessa manhã. Que possamos compreender o que a Bíblia está querendo nos dizer. E que possamos crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Esse é o propósito desse estudo, esse é o objetivo. Então vamos juntos estudar a poderosa palavra de Deus. Observe, essa é uma figura de Moisés. Eu lembro, eu fui criança e na casa da minha avó tinha um quadro como esse, então logo que vi essa imagem, eu lembrei-me do tempo de criança, das recordações que tive com a minha avó. E esse quadro ele aponta para Moisés abrindo o Mar Vermelho e o povo de Israel passando a pés enxutos. E existe uma representatividade de Cristo Jesus já no Antigo Testamento, porque a palavra de Deus, do início ao fim, ela aponta para a pessoa de Cristo Jesus. Ela já anunciava que Cristo é o nosso Redentor. Então, algumas figuras do Antigo Testamento também nos arremete à pessoa de Cristo Jesus. Nós enxergamos Cristo em algumas figuras do Antigo Testamento. Aqui, a pessoa de Moisés, ele representa Cristo Jesus. Porque Moisés foi chamado para libertar o povo de Israel do Egito. Essa foi a missão de Israel, tirar Israel do cativeiro. Moisés tinha essa sublime missão de tirar Israel da escravidão que vivia no Egito. O Egito, se nós olharmos nos dias atuais, o Egito representa o mundo, o sistema mundano. E Cristo Jesus representa aquele que nos liberta deste mundo, aquele que nos tirou das amarras deste mundo. Israel, que representa a Igreja de Cristo já no Antigo Testamento, fala que a Bíblia vai apontando para Israel como aquele povo que estava sendo libertado pela pessoa de Moisés. Nos dias atuais, nós entendemos que Cristo, Moisés era apenas um reflexo do que viria. Moisés apenas apontava para a pessoa de Cristo Jesus.
E nós somos o Israel, semelhante ao povo de Israel, que sai do Egito, que sai daquele ambiente de escravidão. O Senhor Cristo Jesus também nos achou e nos chamou do ambiente de escravidão, nos tirou das amarras do pecado e nos conduziu para o seu reino da sua maravilhosa luz. Moisés tira apenas o povo da escravidão política, da escravidão social, da dependência que eles tinham do Egito, mas Cristo Jesus ele vai muito mais profundo do que Moisés. Porque Cristo Jesus ele não só nos tira do pecado em que nós estamos vivendo, mas Cristo Jesus ele faz com que venhamos viver a vida que o Senhor Deus reservou para cada um de nós. Quando nós lemos a segunda carta de Paulo aos Coríntios, nós vamos perceber no capítulo 5, versículo 21, que é um versículo interessante do Novo Testamento que fala da troca divina. Existia uma troca. Cristo pega tudo que era relativo à igreja, a prisão, o pecado, a condenação, e ele leva sobre si, e tudo que era dele, a justiça, tudo que era dele, o privilégio de estar diante de Deus, tudo que era dele, a ser limpo, ser santo, ele agora delega à igreja. Então, existia uma substituição na Bíblia, no Novo Testamento, na pessoa de Cristo Jesus, que ele assume o nosso lugar e nós assumimos o lugar dele. Moisés não assumiu o lugar do povo, mas Moisés foi levantado entre o povo de Israel como o libertador do povo de Deus, do povo de Israel. Cristo é o nosso libertador. Por isso que a vida só é válida se vivermos essa pessoa de Cristo. A vida só faz sentido se entendermos o verdadeiro sentido de sermos cristãos, como o nosso próprio nome é denominado. Nós somos aqueles que representam Cristo, que representa Cristo. E só vale a pena viver se estivermos no centro da vontade de Deus. Cristo nos libertou. Cristo nos tirou da treva para a luz. Cristo nos tirou das amarras do pecado e agora nós somos livres e gozamos de plena liberdade na pessoa de Cristo Jesus. Santo Deus que habita em nós. O que Cristo conquistou na cruz foi algo tremendo, porque um Deus santo, um Deus que, quando nós vamos olhar o próprio Moisés, ao receber no Sinai o Shekinah de Deus, a presença de Deus, ele não pôde ver a face de Deus, de tão glorioso que era estar diante da presença do Deus soberano. Agora, o que Cristo conquista é agora Deus habitando dentro de nós. Olha que coisa tremenda! O Deus que era impossível ser acessado pelo próprio homem, o Deus inatingível, o Deus que não poderia de forma nenhuma se comunicar diretamente com o homem, porque o homem não resistiria. Agora, através daquilo que Cristo conquistou na cruz, através da troca divina, de 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de nós desde o dia de Pentecostes, cumprindo a promessa que o Senhor Jesus Cristo havia determinado ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder. E o que faz? Qual é o efeito dessa presença de Deus? Qual é o efeito do soberano habitando dentro de nós? O que é que acontece? A primeira coisa que eu entendo, baseado nessa palavra, é que os milagres de Deus são destravados. A presença de Deus na nossa vida destrava os milagres. Deus, ele quer realizar grandes coisas no meio do seu povo.
O desejo de Deus sempre foi abençoar a sua igreja, abençoar o seu Israel, abençoar o povo que se chama pelo seu nome, abençoar um povo que é propriedade exclusiva dele. Deus sempre quis abençoar você, sempre quis abençoar a minha vida. O desejo de Deus sempre foi de ser abençoador. Nós percebemos isso na essência de Deus. Mas Deus, ele vai destravar os seus milagres quando nós estivermos cheios de Deus. Observe o que aconteceu com a igreja primitiva no livro de Atos. A igreja, após ser revestida de poder, agora a igreja sai anunciando Cristo Jesus. E a igreja não tem outra proposta, não tem outro mecanismo, não tem outra palavra a não ser o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, aquele que está sentado à destra de Deus, aquele que ressuscitou ao terceiro dia, aquele que morreu e morreu vergonhosamente em morte de cruz, aquele que foi levado ao escândalo por conta da cruz que ele deveria enfrentar. Esse Jesus Cristo, habitando agora dentro de nós, trazendo o Pai, através do Espírito Santo de Deus, começa a destravar agora no meio da igreja todos os seus milagres. A sua potente mão está sobre nós. A sua destra estará a nos sustentar. A sua mão poderosa está estendida sobre a sua igreja, sobre o seu povo, sobre aqueles que ele o chamou e que o convocou. E por onde a igreja passa agora, conta-se histórias de milagres. Assim como acontecia com Cristo Jesus, por onde Cristo Jesus passava, os milagres aconteciam. Todos os doentes, todos os endemoniados, todos os atribulados de espírito que se aproximavam de Jesus eram curados, porque a presença de Deus destrava os milagres. Olha, a presença de Deus, ela é tão forte que o Senhor nos torna muito mais do que religiosos. O Senhor olha para aqueles homens daquela época, os sábios, aqueles que se diziam sabichões, que se diziam entendidos das Escrituras, que batiam no peito e diziam: não, nós vivemos as Escrituras, nós somos um exemplo a ser vivido, nós somos aqueles que devem estar aí com privilégio diante de Deus. Deus olha para todos eles e fala assim: olha, vocês são sepulcros caiados, porque vocês têm aparência de religiosidade, mas por dentro vocês são podres. Vocês têm aparência de pessoas santas, mas por dentro vocês são como sepulcros caiados. Isso é a falta da presença de Deus. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens é que eles tinham um aspecto religioso, mas Deus estava distante deles. Porque quando Deus está habitando dentro de nós, nos tornamos muito mais do que apenas simples religiosos. Nós não andamos com a Bíblia debaixo do braço apenas, ou nós não andamos apenas com roupas compostas. Existe algo dentro do nosso íntimo, dentro do nosso ser, que mudou. Uma chave foi acionada e agora a identidade de nova criatura passou a ser evidente. Agora a presença de Cristo é tão real que todas as nossas atitudes faz com que as pessoas, ao olharem para nós, percebam o quanto nós somos parecidos com o nosso Jesus de Nazaré. Isso é efeito da presença de um Deus que habita dentro de nós. Ele amplia o que é melhor de Deus sobre as nossas vidas. Não é nós que somos, não somos nós que fazemos, não somos nós aqueles que aquele que tem a capacidade, o potencial, que pode fazer. Não. Quem faz tudo é Deus. E o interessante da operação da presença de Deus sobre as nossas vidas é que Deus agora dirige os nossos passos e amplia o que nós temos de melhor para a glória dele.
As ferramentas que ele mesmo colocou, agora ele passa a evidenciar. Agora a presença do Espírito Santo começa a fazer com que você exale o cheiro glorioso da presença de Deus. Ah, meu irmão, ele amplia o melhor de Deus nas nossas vidas, porque cada palavra que sai da sua boca foi o próprio Deus que colocou. Cada gesto de autoridade que vem sobre você, onde você é tomado de tamanha autoridade, foi Deus que colocou a autoridade aí dentro de você. Cada atitude que você faz, que o nome do Senhor é glorificado, a gente percebe que é o próprio Deus. Porque Deus é aquele que mandou, Deus é aquele que falou, Deus é aquele que curou, ou Deus é aquele que abençoou. Deus é aquele que trouxe paz, e a gente começa a perceber que nós somos apenas um veículo da presença de Deus, porque até a palavra dos nossos lábios foram inseridas pelo próprio Deus soberano que está atuando através das nossas vidas, usando-nos como boca dele, usando-nos como mão de obra do céu para abençoar vidas. Deus amplia o seu melhor sobre as nossas vidas. É por isso que eu não se canso de falar algo que eu aprendi em um dos cursos que fiz na Escola Internacional de Ministros, Geração Justa. Nós sempre tínhamos o costume de, ao terminar as aulas, cumprimentar o nosso colega dizendo: olha, você é o melhor de Deus. Você é o melhor para essa geração. Você é o povo escolhido, adquirido pelo Senhor, porque Deus amplia o melhor dele, aquilo que ele colocou, aquelas ferramentas que são próprias dele para louvor e glória do nome dele, ele amplia e torna isso totalmente exposto, totalmente evidente, totalmente aparente. Deus amplia o melhor sobre as nossas vidas. Revela a confiança de Cristo à sua igreja. Olha que coisa! A presença de Deus, é por isso que a Bíblia fala que o penhor do Espírito, ou seja, a garantia é o Espírito, ou seja, o já foi pago e Deus antecipa, colocando a presença dele sobre a sua igreja. Deus revela o quanto confia na sua igreja quando dispensa o Espírito Santo, que é o nosso tesouro, para habitar dentro de nós. Deus é santo e não se misturaria com algo impróprio. Mas a Bíblia revela que Deus demonstra a sua confiança para com a sua igreja quando permite que o seu Espírito, o seu Santo Espírito, habite dentro de cada um de nós. Oh, coisa gloriosa! Que coisa tremenda! Jesus confia em você. Jesus delega funções específicas sobre a sua vida. Deus te deu uma credibilidade tremenda. O inimigo faz de tudo para descredenciar a igreja de Cristo, mas a verdade da palavra, quando nós observando Deus procurando o tempo inteiro o seu povo, Deus falando lá no Gênesis, procurando Adão e Eva, Deus falando através dos profetas, Deus dizendo através de Jeremias, através de Ezequiel, através de Samuel, Deus mostrando que ele está procurando o seu povo, através do Evangelho, Deus mostrando até o livro da Revelação, Deus está procurando o seu povo para delegar responsabilidades celestiais. Isso prova que Deus confia extremamente no seu povo, na sua igreja. Deus transforma o nosso testemunho em uma pregação eficaz. Por quê? A presença de Deus faz isso nas nossas vidas. Irmãos, porque às vezes nós ganhamos pessoas pela pregação. Às vezes o que nós falamos impacta a vida de algumas pessoas. Mas a transformação que é produzida pela presença do Santo Deus no nosso ser, no nosso coração,
Isso exala um cheiro de glória. E a nossa vida começa a se tornar diferente. E o nosso testemunho passa a ser impactante. E a mudança de vida que ocorre na nossa vida, no nosso coração, é tão grande que as pessoas ficam abismadas. E a nossa pregação passa a ser eficiente, porque a nossa pregação não é aquilo que nós estamos falando, mas a nossa pregação é aquilo que nós estamos vivendo, é o nosso testemunho, é a nossa maneira de viver, é a forma como nós vivemos, aquilo que Deus plantou dentro do nosso coração, como nós testemunhamos isso. E essa é a pregação eficaz da igreja, o testemunho vivo. Olha, ele até fala bonito, mas ele vive de forma muito mais bela ainda. Olha, ele tem uma vestimenta adequada, mas o seu testemunho, o seu caráter, a sua mente, a forma de olhar é algo tremendo. Porque a nossa vida é a pregação mais eficaz que possa existir, muito mais poderosa do que a nossa palavra. E isso é resultado da presença do Onipotente, do Onisciente, do Deus Santo, que nos santifica e que nos torna semelhantes a Ele, exalando o cheiro da sua glória. Torna a nossa pregação uma pregação eficaz. E quando nós vamos vivendo esse Cristo Jesus, a gente percebe que nós somos Jesus se revelando às nações. Porque muitos perguntam como os povos conhecerão a Ti, Senhor? Como as nações conhecerão a tua glória e o teu evangelho? Não pense que Jesus vai se materializar. Não pense que os anjos vão trocar a trombeta, pom, 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 e de repente desce Jesus em uma luz brilhando. Isso pode acontecer, meu irmão. Eu creio nessa possibilidade. Mas o Senhor Jesus nos colocou na terra. E quando nós lemos o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João, eu percebo João dando uma ênfase ainda maior, dizendo assim: olha, vocês são os luzeiros. Jesus é chamado de a luz do mundo, mas vocês são chamados de luzeiros. E ninguém pode edificar uma cidade e fazer com que ela fique invisível. Ninguém pega uma lâmpada e coloca debaixo da mesa, porque nós revelamos Jesus Cristo para as pessoas. Essa é a verdade. Quando Cristo habita em nós, as nações enxergam um Deus poderoso sobre as nossas vidas. As pessoas começam a enxergar a pessoa de Cristo dentro de nós. A presença de Deus nos torna ousados. Eu gosto dessa parte, porque a presença de Deus faz com que você se torne muito parecido com o teu Criador. E a palavra impossível, não canso de dizer isso, a palavra impossível não se encontra no vocabulário do nosso Mestre. Ele é o Deus do impossível. Por isso que muitas pessoas falam assim: maluco, está orando por isso, como é que pode? Não vejo como isso pode acontecer. A presença de Deus dentro de nós muda a nossa concepção, a nossa percepção de tudo que é possível. A gente compreende que aquilo que é impossível ao homem é possível para Deus. Aquilo que o homem é incapaz de fazer, para Deus é nada. O que a medicina fala assim, acabou, para Deus é o começo. Quando os homens falam assim, olha, não tem mais jeito, o Deus onipotente, onisciente, onipresente, atemporal, esse Deus que não está preso no tempo,
esse Deus que não é limitado pelo espaço, esse Deus que tem um poder ilimitado habitando dentro de nós, muda realmente a nossa percepção do que é possível e do que é impossível. Oh, coisa boa! Vamos olhar Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Vai falar de Jesus, vai falar da missão e vai apontar para a igreja. Essas três coisas estão implícitas na escritura que leremos. Olha o que diz Atos, capítulo 1, versículo 1 ao 4. Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que ele foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouviste. Olha o que o escritor de Atos fala, olha, comecei o primeiro tratado até eu falar acerca de tudo que Jesus Cristo começou não só a fazer, mas o que Jesus Cristo começou a ensinar. Até o dia em que ele foi ascendido, até o dia que ele subiu aos céus. Que coisa gloriosa! Ele se apresenta a muitos vivos, com infalíveis provas, sendo visto por eles por 40 dias, falando concernente ao seu reino. E fez uma promessa à sua igreja, olha, fica em Jerusalém, aguarda aí, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus Cristo estava falando da missão da igreja. Jesus Cristo estava falando sobre o equipar, que seria necessário a igreja ser equipada com as ferramentas do Espírito Santo para poder anunciar o Evangelho com ousadia, com intrepidez. Jesus Cristo estava falando da presença dele mesmo. Jesus Cristo já havia dito no Evangelho, olha, não fique neste mundo terei aflição, mas fique tranquilo, porque eu venci e você também vencerá. Jesus Cristo fala na palavra, olha, não vos deixarei órfão, mas enviarei outro Consolador que orientará você, que consolará você, que te dará autoridade, que te dará a mesma percepção que eu tenho, e vocês farão obras ainda maiores das obras que eu tenho feito. Jesus Cristo fala da missão, da proposta para a igreja. Fica aí, aguarda em Jerusalém, porque eu mandarei reforço. Eu estarei contigo todos os dias até a consumação dos séculos, e isso irá se concretizar. Então espera a promessa do meu Pai, essa promessa que vocês estão ouvindo de mim, essa promessa que vem do coração do meu Pai diretamente para vocês. Ó, aguarda, porque o meu Pai é de palavra, e tudo o que o meu Pai prometeu acontecerá para a glória do teu santo nome. Então ele falou da missão da igreja. Vamos continuar o que está escrito. Tudo que estava sobre Jesus, o Espírito Santo de Deus liberou sobre você. Toda autoridade. Lembra da canção? Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda a autoridade do nome de Jesus. Lembra quando Jesus se encontrava com os doentes, ele tinha autoridade para curar. Quando Jesus se encontrava com os atribulados de espírito, ele tinha autoridade para conceder libertação. Quando Jesus Cristo chegava no ambiente, as multidões o cercavam, porque Jesus Cristo o envolviam com a gentil presença, a presença gloriosa dele, inundava todo o ambiente. Tudo que Jesus Cristo conquistou, ele libera sobre a sua igreja através do Espírito Santo.
Jesus nos consertou do pecado e só após tudo isso ele poderia vir sobre nós. Era impossível que nós estivéssemos destravados para os milagres de Deus. Era impossível falarmos de Deus com total autoridade, porque quando nós observamos a carta paulina aos Romanos, a gente percebe que nós estávamos fadados à morte, porque o salário do pecado é a morte. O homem estava separado de Deus, o homem estava distante de Deus. Jesus Cristo precisava consertar o homem, porque o homem estava quebrado. Então o primeiro sacrifício da cruz alinha a mim e a você. Jesus Cristo consertou o que estava com defeito. Jesus Cristo alinhou a sua igreja. Jesus Cristo redimiu o seu povo. Jesus Cristo lavou com o seu sangue precioso. E agora, depois de purificados pelo seu sangue, depois de limpo, alvos como a neve, depois de sermos lavados com o sangue carmesim, agora sim ele poderia vir sobre nós, através do seu Santo Espírito. Agora sim, poderemos viver o sobrenatural de Deus. Agora sim, podemos voltar a ter comunhão com o Pai, sem sermos destruídos, porque quando o Pai olha para você, ele vê uma criatura restaurada pelo poder de Cristo Jesus. Atos revela que Jesus continuará a sua obra através de mim e para você. Jesus Cristo não só te deu autoridade, Jesus Cristo não só te deu ousadia, mas Jesus Cristo colocou uma missão sobre você de anunciar esse evangelho até que ele venha. Você precisa anunciar esse evangelho. Jesus confiou a você a missão de anunciar o poderoso evangelho dele. A palavra de poder e autoridade está sobre você. Você não é mais aquela pessoa quebrada. Você foi restaurada pelo poder de Cristo Jesus. Aleluia. Então, devemos focar em Jesus Cristo de Nazaré. Quando as pessoas focam em si mesmo, é um problema sério. Quantos acham que eles que conseguiram? Quantos revelam seus esforços, apontam para si mesmo, apontam para o seu coração, apontam para os seus pecados? Que erro terrível! Nós aprendemos com a palavra de Deus que o nosso foco deve ser na pessoa de Jesus Cristo. Que a nossa visão deve ser em engrandecer o nome de Jesus. Foque em Cristo Jesus. Coloque toda a sua mira nele. Ele é o nosso modelo. Eu lembro da canção que eu aprendi ainda quando criança. Tia Goi, Maria da Glória, ela me ensinou uma canção, eu ainda era talvez 4 ou 5 anos. E a canção ela falava: andar como Jesus andou, viver como Jesus vivia, sorrir como Jesus sorria. E ao chegar o fim do dia eu sei que eu morreria muito mais feliz. Eu não lembro tanto a letra da canção, mas eu aprendi ainda muito cedo que Jesus era o nosso modelo, que Jesus é o nosso guia, que Jesus deveria ser imitado. Devemos seguir o seu exemplo. Que coisa gloriosa, né? Porque ele sendo Deus, aos Tessalonicenses, a Escritura fala que ele não usurpou ser igual a Deus. Antes ele abriu mão da sua forma gloriosa e assume forma humana. Jesus é o nosso exemplo. Jesus Cristo pega os seus discípulos e lava os pés dos seus discípulos. Não é excêntrico o Criador do universo? Não é diferente o Rei da Glória, o Senhor Todo-Poderoso, lavando os pés dos seus discípulos? Alguns até diziam: Senhor, mas o Senhor é o mestre. Os mestres que eu conheço, Senhor, querem que a gente lave os pés. Nós somos os servos dos mestres. Aluno tem que ralar, aluno tem que produzir,
Aí Jesus fala assim: ah, mas eles não me conhecem. Mestre dos mestres, Rei dos reis, Senhor dos senhores, soberano Criador do universo, nos dá um exemplo tremendo, apontando que o maior no seu reino deve servir a todos, que o seu reino não segue o curso deste mundo. Que exemplo a ser seguido! Se nós olhássemos para Jesus Cristo, focando nele, tendo ele como nosso modelo, vivendo, olhando para ele como nosso exemplo, viveríamos muito mais felizes. Seríamos muito mais impactantes sobre a vida das pessoas. Porque o exemplo de Cristo realmente impacta. Jesus deve ser a nossa inspiração. Jesus Cristo está te inspirando? Você tem servido de inspiração para outras pessoas? Nós precisamos viver Cristo, porque só assim as pessoas verão que Cristo habita em nós e que nós somos a expressão desse Jesus de Nazaré, que nós somos a expressão desse Jesus humilde, que nós somos a expressão desse Jesus servidor, que nós somos a expressão desse Jesus que é Senhor, que é poderoso, mas também é misericordioso. Que nós tenhamos a expressão desse Jesus que se compadece das pessoas, que tem um coração cheio de compaixão, que se coloca no lugar do outro. Precisamos ter em Jesus a fonte da nossa inspiração. Jesus precisa nos inspirar dia após dia. E aí, eu já falei lá atrás, Jesus não vai se apresentar com vestes brancas, brilhantes e resplandecentes. Jesus usará os nossos braços, as nossas pernas e a nossa voz. Eu já disse outrora, Jesus quer usar você. O que é que você tem para apresentar ao Senhor? Pedro e alguns discípulos tinham um barquinho. Jesus falou: olha, vou entrar no seu barco. E pregou a palavra, e naquele dia ele pescou uma pesca maravilhosa, e ficaram ali, todos ali, maravilhados com o que o mestre havia feito, e Pedro se lança nos pés: Senhor, olha, aparta de nós, porque nós somos pecadores. Que coisa gloriosa! Deus usará você na sua simplicidade, para ele fazer a sua obra grandiosa. A sua boca é de Deus. Os seus braços são de Deus, o seu corpo é de Deus, os seus recursos pertencem a Deus e devem ser gastos para louvor e glória do seu santo nome. Você é todo de Deus, então se entregue, se doe para o reino dele, para que o nome dele seja anunciado. Somos a melhor imagem de Cristo para as pessoas conhecerão a Deus através das nossas vidas, através da sua vida, através do seu testemunho, quando você focar, quando Cristo for o seu modelo, quando Cristo for o seu exemplo e quando Cristo for a sua inspiração, as pessoas conhecerão a Cristo. Capítulo 2, do 22 ao versículo 24. Olhe só o que o apóstolo Pedro pregava. Pedro que andava com Cristo. Homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmo bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendeste, crucificastes e mataste pelas mãos de injusto, o qual Deus o ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Pedro pregou a Jesus de Nazaré. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré. Pedro prega de maneira poderosa Jesus de Nazaré. E ele fala: lembra que vocês... Jesus ressuscitou. Não é uma notícia, não. É a notícia.
A morte não o venceu. Glória a Deus. Ele está vivo, ressuscitou, venceu a morte. Aleluia! Deus está vivo e o melhor, está entre nós. Passeia no meio da sua igreja. Está recebendo louvor e adoração neste momento. Está recebendo o seu clamor. Está atento à sua caminhada e à sua trajetória. Ele está lado a lado com você. Olha o Deus, Cedraque, Mesaque e Abidnego. Entrou na fornalha com eles. Deus está no nosso meio. No meio do fogo estará conosco. No meio dos leões estará conosco. No meio dos problemas estará conosco. Em meio a essa pandemia, Deus está conosco. O Emanuel está presente, o Espírito Santo está presente, o Pai está presente. Deus está conosco, Ele está no meio de nós. Aleluia! Deus está no meio de nós. Atos capítulo 4, versículo 33. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E todos eles haviam abundante graça. Você tem testemunhado sobre a ressurreição de Jesus? Você parou para pensar nesse fato tão importante e que deve ser anunciado para outras pessoas? Quantas pessoas estão morrendo e precisam ouvir a mensagem de ressurreição? Quantas pessoas estão entregando os pontos e precisam ser erguidos pela mão poderosa, pela destra de Deus? E como essas pessoas enxergarão? Através do cheiro da glória de Deus, através da presença de Cristo Jesus, que habita em cada um de nós. Atos 8, 5 a 8, a mensagem de Filipe. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo. E as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia, pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Observou o que é que Filipe pregava? Pregava a Cristo. Anunciava a Cristo. Qual era a novidade que Filipe tinha? Filipe não ficou inventando, criando moda. Filipe, ele não fica com estratégias para alcançar a multidão. Filipe prega a Cristo. E os sinais, as maravilhas, o Espírito Santo operava, os demônios eram impelidos, aleluia, os coxos andavam, eram curados, os paralíticos eram restaurados. Que coisa tremenda acontecia! Filipe pregava a Cristo. Precisamos pregar e anunciar Cristo Jesus. Jesus deve ser anunciado. Atos dos Apóstolos 9:20, a mensagem de Paulo, observe. E logo na sinagoga pregava Cristo. Este é o Filho de Deus. Paulo prega a Jesus. Paulo prega Cristo, o Filho de Deus. Essa é a novidade que Paulo anunciava. O Evangelho de Cristo é poder de Deus e salvação para todo aquele que crê. Aleluia! O Evangelho para nós não é palavra de persuasão, mas é o poder de Deus para todo aquele que crê. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, 2 e 3. Paulo lá em Tessalônica, em outra oportunidade. Olhe bem, Paulo já está em outro lugar. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras, e expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dentre os mortos,
E este Jesus que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo pega Cristo. Paulo fala que Jesus Cristo ressuscitou. Não é uma mensagem, não. É a mensagem da igreja. Atos capítulo 20, do 20 ao 21. Observe. Arrependa-se para Deus. Olha o que diz. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente e pelas casas, testificando tanto aos judeus como aos gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Mais uma vez, a mensagem de Atos dos Apóstolos, da igreja revestida de poder e autoridade, da igreja comissionada pelo Espírito Santo. Mais uma vez, a mensagem é Cristo. Glória a Deus. Então, olhe para Jesus. Esteja focado em Cristo Jesus. Seja Ele o seu exemplo. Se inspire na pessoa de Cristo Jesus. Hebreus 12, 2. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Que a sua mensagem seja Jesus. Que você possa viver o Evangelho de Cristo Jesus. Que você possa anunciar a poderosa palavra de Deus. E que Deus aplique essa verdade ao seu coração. O viver deve ser Cristo. O que você deve expressar deve ser muito mais profundo do que as suas palavras. Talvez, se necessário, na sua pregação, use a palavra, mas que o tempo todo você possa anunciar a Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Essa é a mensagem que a igreja precisa anunciar o tempo inteiro. A igreja não precisa implementar, não precisa inventar, não precisa tentar criar algo novo além do que já foi proposto, para que a glória de Deus seja vista pela humanidade, para que a gente possa estar vivendo esse Cristo e que as pessoas possam cada dia mais olhar para a sua igreja e viver Cristo Jesus. Precisamos ter Ele como exemplo, como inspiração, como modelo, porque aí sim viveremos o melhor de Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe. Vamos orar? Vamos agradecer a Ele? Querido e eterno Deus, te louvamos, Senhor. Te engrandecemos na beleza da tua santidade. Queremos te exaltar mais uma vez nessa manhã, ó Pai. Queremos dizer o quanto tu és maravilhoso, poderoso, santo, imutável, Deus tremendo. Que coisa, Deus! Tu nos confiaste tamanha autoridade. Tu nos confiaste, ó Pai, anunciar o teu evangelho, anunciar o teu reino. Que privilégio nós temos, ó Pai. O Senhor nos revestiu para a glória do teu santo nome. Que possamos anunciar com toda ousadia. Que possamos ser como o apóstolo Paulo, como nós dizemos no início, que o viver seja Cristo. E se morrermos, nós iremos lucrar, porque estaremos contigo por toda a eternidade. E, ó Pai, veremos o Senhor face a face. Obrigado por tudo. Continua abençoando a tua igreja. Continua abençoando o teu povo. Que esse dia seja um dia de bênção. Que esse domingo seja um domingo, Senhor Deus, de vivermos no teu sobrenatural, conectados com a tua presença, cheio da tua glória. Nos abençoa, Senhor. Nós te agradecemos. Nos dar um culto logo mais às 19 horas, às 18h30, Senhor. Abençoado. Usa-nos para a glória do teu santo nome. Ser o Senhor aquele que ministra ao nosso coração. Nós te agradecemos por tudo. No nome santo de Jesus. Amém. Certamente, a bondade e a misericórdia te seguirão todos os dias da tua vida e habitarás na casa do Senhor por longos dias. Deus, em Cristo Jesus, te abençoe. Amém.